acho que um dos momentos mais importantes para qualquer pessoa LGBT é o momento que ele sai do armário. E é através disso que hoje a gente vai falar sobre isso. Do dia que finalmente o LGBT vive a sua verdade. E é nisso que a gente vai ficar no vídeo de hoje. Passa a mistura. Sobre o arco-íris, um canto se eleva, vozes unidas. Bom, pessoal, prazer. Meu nome é JP Garcia, você caiu de paraquedas aqui, prazer. Esse é o 4º episódio do Bate-Papo LGBT, que já era pra ter saído há um bom tempo também atrás, né? Então, desde já eu peço desculpa pra vocês, mas pra quem viu o vídeo do vlog semanal, viu a minha rotina, o quão grande é e tantas coisas que eu tenho que fazer. Principalmente agora nessa época de São João, minha gente, olha, eu tenho muitas coisas pra falar pra vocês, viu? Porque eu vou entregar muito nesse São João. Mas voltamos lá. A ideia inicial do 4º episódio não era a ideia desse vídeo. Não era o tema desse vídeo, no caso, que hoje é o armário. Mas a ideia do 4º episódio era dividir experiências além das minhas, sabe? Porque desde que eu criei o Bate-Papo LGBT, eu queria que muitas outras pessoas participassem além das minhas. Tanto que é exatamente por isso que chama Bate-Papo. A ideia inicial era que outras pessoas LGBTs+, a partir de outros episódios, participassem mais dos vídeos ativamente e pudessem participar gravando vídeos, expondo suas experiências e dividindo todas as nuances que é estar dentro e fora do armário como uma pessoa LGBT. Todavia, as pessoas maravilhosas que eu conheço, que se propuseram a querer participar do vídeo, talvez, não poderiam participar porque não são assumidas em casa, têm suas realidades e outras são assumidas para um pequeno ciclo. Então, temos realidades e realidades. Eu tenho amigos. Então, baseado nesse contexto, quando eu fui perguntar para todas as pessoas maravilhosas, eu conheço amigas trans, na verdade, conheço mais de uma. Eu tenho meu amigo gay, tenho amiga bi, que a gente aceita, entendeu? Minha gente, a gente acolhe assim, minha gente, vocês são gente como a gente. Tô brincando, voltando aqui. Infelizmente, a gente tem essas realidades, as quais nem todo mundo é assumido. E eu percebi que, tipo assim, de todo o ciclo, de todos os ciclos de amizade, de pessoas de dentro e fora da amizade, todos os ciclos, acho que eu sou a única pessoa de todas ali que é assumida realmente pra toda a minha família e que realmente não sofri com isso e, tipo, eu vivo minha vida normalmente sem algo. Então, tipo assim, até nisso eu me senti, tipo, meu Deus, caraca. Então, por causa de vocês, esse é o tema do vídeo, o armário. Esse é o tópico. Então, vamos lá que a gente tem que dar início pra esse vídeo. Se você está gostando, já deixa o like, se inscreva aqui no canal e vai lá também na playlist, tá bom? Acompanhar todos os episódios anteriores que tiveram antes desse, tá bom? Pra você acompanhar todos os tópicos que a gente for falando daqui por seguinte. Estarei tentando ser mais ativo nesse bate-papo, porque eu não quero abandoná-lo, eu adoro esse bate-papo. Acho que a ideia dele, pra mim, representa muito mais do que só vídeos eu falando. Ele tem uma representatividade de eu agregando em algo na comunidade a qual eu nunca agreguei, sabe? Acho que é uma questão muito minha. Acho que eu nunca falei sobre a minha ideia na qual aqui, mas acho que eu vou deixar aí pra isso quando eu fechar, talvez, o último episódio desse bate-papo LGBT. Mas vamos lá. Hoje eu dividi em alguns tópicos. Eu dividi em mais tópicos do que o normal. Normalmente eu divido em 4 tópicos para falar. Mas dessa vez eu coloquei mais tópicos. Eu coloquei o conceito de armário, motivos para permanecer no armário, a experiência de sair, estar fora do armário nem sempre é simples, a intercionalidade, perdão, acho que não, eu não sei se é assim o nome, as consequências psicológicas, redes de apoio, representatividades na mídia em cultura, estar no armário com resistência e futuros e sonhos. Então são 10 tópicos que eu separei para falar exatamente sobre o armário. Eu já tinha gravado esse vídeo anteriormente, que nem eu falei pra vocês, já faz um tempo que era pra eu ter postado, já fazem 2 meses que eu não posto mais sobre o bate-papo. Acho que desde o mês de abril que era pra eu ter gravado, era março que eu tinha gravado, mas aí eu odiei tipo, as gravações, eu odiei a filmagem, eu odiei o som e parecia que eu não tava sabendo o que eu tava falando. Hoje vai ser diferente? Espero que sim. Mas enfim, a gente espera que sim. Mas é porque eu não gostei e eu gosto de entregar pelo menos um minimamente de qualidade, tá bom, gente? O cenário sempre é esse mesmo, tá bom? Então,
É isso. Estão gostando da qualidade da câmera? Espero que. Então, pessoal, a gente parte para o primeiro tema para falar sobre o conceito do armário, né? Então, acho que o armário aqui parte como uma metáfora de representar talvez a segurança ou para a pessoa se fechar em um lugar, obviamente, na qual ela vai ter mais segurança, digamos assim, como eu falei anteriormente, para se fechar diante do mundo e diante aos preconceitos do mundo, eventualmente. A gente da comunidade, a gente até às vezes fala em referente, tipo assim, a fulana estava no armário de vidro, um armário transparente. Porque talvez a gente coloque como trajeitos algumas pessoas, mas a pessoa talvez estar no armário não é porque ela quer, mas é porque ela é condicionada a isso. Ela nunca chegou pra falar, oi, eu sou LGBT, vocês me aceitam, galera? Porque eu acho que infelizmente eu vou ter que precisar da aceitação de vocês. Não que a gente não precisa, a gente realmente não precisa, mas infelizmente é, a gente é colocado no armário a reprimir uma orientação sexual a qual, tipo, a gente vai mudar nossa orientação sexual. Tipo, é sério que tem gente que pensa assim? Tipo, é sério? Melhores, amigo e amiga. Tá na hora de mudar. Então o armário tem surge com essa premissa de ser realmente essa metáfora. Eu não sabia como destilar muito sobre o armário, sobre o conceito do armário, mas para mim realmente é isso que representa o armário. E quando a gente diz o armário, caso você seja novo ou nova na comunidade, ou seja novo ou nova até para aqui, entendeu? Para conversar sobre LGBT. A gente tem, meu Deus, eu adoro fazer assim, perdão, tá? Nem tenho cabelo direito, mas eu adoro fazer isso. Motivos para permanecer no armário. A gente já vai pro próximo tópico. Os motivos, obviamente, é os preconceitos, quando a gente não sabe lidar com os preconceitos de fora. Principalmente com os preconceitos de dentro, acho que já começa por dentro de casa, sabe? A gente é um comportamento, a gente já é taxado como alguma coisa, é uma fala, a gente já é taxado como isso, a gente é reprimido. Tipo, muitas vezes, infelizmente, na minha família já se ouve, dentro de casa mesmo, alguém chega e dizer, não fala isso, não é pra gritar, não é pra fazer isso, que você tá parecendo tal coisa, você tá parecendo bichinha, parecendo viadinho, blá, blá, blá. Entendeu? Então, tipo, muitas vezes a gente é reprimido a não ser nós mesmos, porque as pessoas querem que nós seguimos um padrão ilusório para ser aceito dentre todos. Porque eu acho que muitas pessoas têm esse preconceito velado em precaução, em preocupação, quer dizer. Por exemplo, muitas pessoas da minha família, quando eu agia de certa forma, diziam, olha, não faz tal coisa, porque se alguém vê, vai dizer que você é isso. Tipo, tem uma vez mesmo que eu tava, tipo assim, eu tava na casa da minha tia, eu tava com um salto deste tamanho, nunca tinha usado salto, e até hoje eu não faço ideia de como usar. Eu sou um gamer desaviadado, eu preciso voltar ao meu nome. Até eu esqueço que eu sou bissexual, volta, gente, volta aqui, remake. Sou gay, eu sei lá o que é que eu sou, minha gente. Aí, enfim, eu tava com um salto lá, na minha tia, falou, olha, melhor tu guardar, porque se alguém chegar aqui e ver, vão dizer que tu é a coisa. Aí eu falei, não, Deus me livre, não tem essas coisas não, Deus me defenda. Entendeu? Então, tipo assim, muitas vezes era falar, tipo assim, não grita, não faz isso, não faz aquilo, entendeu? Então, um dos motivos para permanecer, um dos de vários, né, que literalmente acaba com a gente, é o preconceito que começa dentro de casa, na nossa própria família, e parte também para o mundo, né? A gente sabe que a vida e a realidade, quando a gente vai para a escola, a gente se depara com muitas realidades, pessoas que muitas vezes propagam preconceito que já vem em casa, propagam falas de pais e de mães, sabe? Eu hoje, como eu estou no meu trabalho, eu percebo que mais do que nunca eu consigo visualizar que os filhos são realmente um retrato dos pais em requisito de identidade. A gente herda diretamente ou indiretamente muitas opiniões dos nossos pais, querendo ou não, a gente fica com certas ideias, com certos conceitos e com certas construções de pensamento, e que ao longo dos anos, pouco a pouco, a gente pode ir desmistificando isso, a gente pode ir quebrando essas barreiras de pensamento e pode ir pensando de outras formas, já que a gente vive em sociedade. É exatamente por isso que a gente está na escola, para aprender a viver com o ser humano e a transformar a sociedade, né? Mas, infelizmente, eu já escutei muitas narrativas na própria escola na qual eu estou, né? Eu trabalho hoje na área da educação, na qual eu estou, já escutei muitas falas horrendas, já escutei muitas atitudes e ações horrendas, mesmo que na sala a qual eu fico, são pessoas que eu realmente noto que são pessoas muito maturas para debater muitas coisas, mas ainda assim há pessoas muito inocentes no requisito de informação, e que
propagam tanta desinformação, ou talvez a falta dela as tornou manipulável. Eu já percebi isso. Eu percebi o quanto elas foram manipuladas pela mídia em certas falas, já foram tão... que sua fala distorce a realidade. Até quase pergunta, amiga, você está assistindo Brasil Paralelo? Mas acho que as pessoas não enxergam que temos muitos motivos, muitas dores para não permanecer no armário. Então, talvez realmente estar ali nos torne seguro, mas vai ter alguma hora que a gente vai ter que ver o mundo e sair dele, quando a gente tiver segurança. A experiência de sair. Vou falar brevemente para esse vídeo não ficar grande. Espero que eu fale brevemente, porque já tenho experiência, já tenho muitos vídeos aqui. Tem um vídeo há um bem tempo atrás falando sobre a experiência de sair do armário. Mas eu acho que eu nunca... Eu acho que eu não sei o paralelo de tempo de quando eu saí e quando eu estava, sabe? Eu tenho realmente aqueles vagos pensamentos de quando eu estava, realmente eu acho que eu sofria mais preconceito. Por eu me negar tanto, ou por mesmo eu não me aceitando, negava tanto, ou até eu me aceitando, negava tanto aos outros que eu era, acho que causava mais preconceito ainda, porque os outros sempre diziam, você é assim. Então os outros queriam ouvir algum dia da minha boca dizendo assim, eu sou, ou tipo, eu sou e não ligo. Que são muitas falas que eu falo hoje em dia, ou não, nem preciso falar, porque tipo assim, eu chego, eu me imponho e eu não preciso expor pra ninguém algo que é meu e eu não preciso ir pra falando, fulano, eu sou isso aqui, tá bom? Não, precisa, eu queria que você me respeitasse. Não, acho que eu não preciso, eu realmente me imponho e faço viés a eu mesmo como pessoa e não eu mesmo como sua sexualidade, certo? Então, a mais a experiência quando eu saí do armário, acho que inicialmente foi assustadora, já que eu não sabia quais seriam as reações de muitos, mas não foi uma decisão minha, foi porque diante da situação que eu já explico aqui no meu canal, inclusive eu te incentivo a ver, que é um vídeo maravilhoso, eu só falando, muito bom. Quando eu saí, acho que eu fiquei tipo, muito assustado pra saber quais seriam as reações, só que felizmente Deus colocou as melhores pessoas do mundo na minha vida, naquele tempo, hoje em dia eu tenho melhores pessoas ainda, então acho que meu ciclo sempre foi muito bem construído e até as pessoas que tinham visões estereotipadas mudaram, sabe? Então, é muito bom isso. É muito, muito, muito bom. Acho que isso é o quarto tópico, por isso que eu coloquei ele, porque acho que eu já passei por muitas experiências como pessoa LGBTQIA+, que eu não desejo pra ninguém. Seja algo vergonhoso, de tipo um dia cheio, que você tá cheio de pensamentos como qualquer pessoa, e você tá andando na rua e alguém gritar, o viado ali, ó, ei, viado, ou até lhe perseguir por você ser algo. Então isso acaba com o seu dia. E acabava muito com os meus. E muitas vezes, em 2022, quando eu tava construindo minha linha de raciocínio sobre o que eu era, em 2023 para 2023, mesmo com toda a construção de pensamento, mesmo com toda a pessoa forte que eu tava aprendendo a ser, eu me via triste quando as pessoas diziam isso comigo. Porque eu dizia, meu, tipo, eu não entendia o que me magoava tanto. Aí, mas hoje eu entendo que é porque, tipo, também, desde a infância, os meninos usavam esse apelido viado, viadinho, pra me excluir. Então, todas as vezes que eu via alguém mais velho dizer isso, né, eu ficava, tipo, super triste porque me remetia a isso de novo, me remetia a essa exclusão, me remetia a esse é, rebaixamento, eu como pessoa. Então, até quando eu escutava na rua, eu ficava muito frustrado, porque, tipo assim, eu via que eram as pessoas tirando tempo de sua vida para atormentar a vida de um desconhecido a qual eles nem conheciam. Tipo, tá vendo como o preconceito é tão burro, é tão tosco? Você para a sua vida para dar atenção a alguém, tipo, meu, pra mim isso é uma obsessão. Então melhoras. Ou tá apaixonado por mim. Você, ó. É... E quando você tá fora do armário, você tem que saber se fortalecer como pessoa. Além de todas as nuances que você vai passar por sua vida, você ainda tem que saber lidar. Todas as nuances que você também vai lidar por você ser LGBT. Pessoas desinformadas, pessoas burras, pessoas inocentes, pessoas que infelizmente sofrem com a falta de informação, pessoas que sofrem, vêm de outra época, entendem outras visões e a gente tem que entender isso, tá bom? Eu já falei no vídeo meu anterior sobre exatamente a gente entender certos pensamentos mais fechados de pessoas de outra época, a gente tem que saber entender, certo? Acho que a gente tem muito essa narrativa de combater o preconceito sempre lá, gritando, denunciando, não sei o quê. E realmente, a gente tem que combater o preconceito de muitas e muitas formas.
principalmente gente nova, a gente tem que ir lá, botar o cara a tapa e resolver. Mas eu acho que não é dizendo que toda pessoa é idosa, toda pessoa é senhorinha, assim, tem que ser preconceito, a gente tem que alisar a cabeça. Não, mas há muitas situações, principalmente nossos familiares, têm essa visão estereotipada de outra época, então a gente tem que entender de outra forma, que eles venham de outra forma, que eles foram ensinados a pensar de outra forma. E que numa época a qual eles não tinham tantas visões de pensamentos para construir, igual hoje nós temos, igual a que eu estou fazendo com você, eles eram desinformados. Então, é bom a gente refletir sobre isso. Talvez pessoas de fora realmente, é bom a gente dar um cara tapa assim. A intencionalidade. A intencionalidade eu coloquei como tópico porque, tipo assim, a intencionalidade, para resumir, seria onde a gente chegou, onde o movimento LGBTQIA+ chegou, sabe? Com toda a nossa representatividade, com todo o nosso barulho, nós mostramos para a sociedade que nós somos pessoas, somos gente, nós somos gente como vocês, quase que como vocês, entendeu? Quase, a gente respira, a gente caga, a gente peida, a gente tem um saco de merda igual vocês, sabe? É isso que, uma dica, quando você estiver apaixonado e a pessoa não quiser você, é isso que eu digo pra mim. Eu sou um saco de merda que nem eu, não vou me humilhar pra ninguém. Eu não me humilho pra ninguém mais não, eu sou um saquinho de merda. E além de minha autoestima, né? Mas enfim, deixa pra outro vídeo. Deixa pra outro vídeo. Então, a intencionalidade seria todos esses pontos que hoje a gente tem como representatividade no mundo, como forma de combater o preconceito, né? E como forma também de combater todas as partes negativas que essa intencionalidade causa, né? O preconceito, tem até manifestações contra o movimento LGBT, né? Então, é tipo, muito... Pessoas que assistem Brasil Paralelo, ao bullying Brasil Paralelo, muitíssimo. Mas no último vídeo eu falei que pode causar esses pontos negativos, sejam ele a depressão, a ansiedade, exatamente por nos sentirmos excluídos, no causa. Eu lembrei da inclusão, certo? Então, tipo, só ser incluído não é só. Acho que só ser incluído não é o que a gente luta. A gente não luta para ser incluído. Né? A gente não luta para só estar lá incluído. LGBT tá aqui, já tá todo mundo incluído. Não, a gente luta além disso, sabe? É a representatividade, é a integração, é o estar integrado, não estar incluído. Acho que tem um paralelo, talvez, entre... Não, talvez não um paralelo, mas tem um distanciamento entre estar integrado e estar incluído, isso, estar incluído e estar integrado. Acho que tem um paralelo sobre isso. Mas, enfim, entre as consequências psicológicas que podem nos causar são as diversas doenças mentais que podem nos causar, né? Severas, a gente tem diversas coisas. E além das condições psicológicas que nós somos colocados, talvez, a ter diante essas situações. Um filme que aborda isso é o filme, perdão, Orações para Bob, a qual um jovem LGBT suicida após os pais não o aceitarem, principalmente a mãe. Então, é um filme muito forte, mas que pontua coisas muito maravilhosas. Inclusive, pontua exatamente esse crescimento da mãe em aceitar, sabe? Ou em ver a comunidade LGBT de outra forma. Infelizmente, foi com a perca de seu próprio filho, sabe? Então, é um filme muito forte, muito comovente, com atuações grandiosas e com um conceito maravilhoso e com um roteiro muito bem construído. Então, assistam que aborda bem essas consequências psicológicas, tanto do próprio Bob, por ser uma pessoa LGBT que infelizmente é levada diante essas circunstâncias e até a ausência de si mesmo e a ausência de apoio emocional e de todas as formas para si mesmo como pessoa, ele é levado para isso. Mas enfim, temos o sétimo ponto, que é a rede de apoio. Em cada vida da gente, a gente tem N redes de apoio quando estamos dentro do armário, que entre elas estão nosso ciclo social, que são nossos amigos, e temos pessoas, muitas vezes, pessoas mais próximas da família, que a gente, exemplo, vou com um exemplo, outras realidades, né? Vou contar pra minha tia porque minha tia não é preconceituosa, ela não contaria pra minha mãe. Vou contar pra minha coisa porque ela não contaria, entendeu? Então, tipo, o meu foi minha irmã. Acho que, tipo assim, depois de alguns amigos bem mais próximos meus, eu contei pra minha irmã, da minha família, que mesmo ela sendo nova, ela desmistificava muitos pensamentos errôneos que minha família repassava.
e que ela me via normalmente como seu irmão. Ela dizia, isso aqui não muda nada. Então, eu admiro muito hoje minha irmã como ela é e como ela sempre foi. E mesmo sendo tão nova, ela já tinha um pensamento tão bem instruído, sabe? E era tão bem instruída também. Então, é bom procurar rede de apoio, porque acho que o que mais melhor aquece nosso coração é não guardar isso tudo pra gente, esse peso enorme que a sociedade já causa na gente. Então, talvez ter rede de apoio seja o início do processo de talvez, possivelmente, também sair do armário e também se aceitando aos poucos. Acho que rede de apoio realmente é um ponto maravilhoso a se pontuar. Vamos por nono ponto, que o oitavo, quer dizer, que é representatividade na mídia e cultura. Acho que o que me salvou também essa representatividade na mídia diante de tantas pautas LGBT, acho que principalmente pessoas que me fizeram acreditar que eu não era errado ser eu, foi com certeza uma das maiores cantoras globais do mundo, que é a querida Lady Gaga, com a sua música Born This Way, que fala exatamente sobre isso. E além de todas as representatividades na mídia, o acolhimento e as grandes falas de grandes pessoas, sendo ou não LGBTs, falando que orientação sexual não define que uma pessoa é ruim ou boa, que ela é pecadora ou não, que ela está errada ou não, que ela escolheu. Gente, orientação sexual, vai estudar o que é orientação, pô. Pelo amor de Deus. Tu é hétero, hétero é o quê? Não é orientação sexual. Quando foi que na tua vida tu não aceita assim, eu vou ser hétero porque eu não quero ser gay, não. Então vamos pro nono ponto agora, que é estar no armário com resistência. Quando eu coloquei esse ponto, estar no armário com resistência, eu me pontuei, porque quando eu estava no armário, eu tinha muito essa visão de combater o preconceito, sabe? Eu não era aquele LGBT que me distanciava por eu não ter nunca me assumido. Eu era sempre aquele muito por dentro das pautas, e ainda que eu tentava, né, quer dizer, ser dentro das pautas. Inicialmente acho que eu era assim, mas depois que eu fui me aceitando, eu acho que eu mudei muito. Então, estar dentro do armário com resistência quer dizer que a gente combate o preconceito mesmo estando aqui. Vamos ter questionários tipo assim, mas você vai ficar aqui. Tipo que nem aquele meme. Eu defendendo, eu não defender, mas respeita nós, aí você, eita, volta aqui, volta. É, é viável que você não propague preconceito ilusoriamente, porque talvez tenha pessoas em casa mais novas que você, suas irmãs, talvez que posicionem essa fala e digam, acho que eu devo agir. Ou talvez você algum dia fale e alguém escute isso e alguém talvez propague sua fala para outra pessoa. Certo? Então, não propague mais preconceito, tá bom, LGBT? Só porque você não se assumiu. É melhor você guardar essa fala para ser aceito. Caralho, quando você se assumir, viu? Você fazer brincadeira depois. Pelo amor de Deus. E futuros e sonhos. Acho que por seguinte, antes da gente se assumir, a gente só sonha no dia que a gente vai ser aceito. E que a gente vai viver nossa vida com nossa verdade. E sabe que isso vai mudar. Eu não vou dizer que quando eu me assumir eu ganhei um pote de ouro, assim, do arco-íris. Porque, como eu disse, a sexualidade não define a minha vida nem quem eu sou, sabe? Faz parte de quem eu sou, claro. Mas a minha sexualidade não diz se eu vou ser uma pessoa certa ou não. Entendeu? Então eu tenho minha personalidade, faço minhas escolhas diariamente, fiz muitas escolhas, mas a orientação sexual não é uma delas. Eu não escolhi ser LGBT, certo? Então a gente fica com esse meta futuro e com todos esses sonhos de que talvez no futuro haja-se mais pessoas que pensem normalmente, né? Que talvez a orientação sexual não seja uma opção sexual. Não confundam orientação e opção, certo? E talvez mostrem para o mundo que o amor que tanto propagam em suas realidades e em tantas coisas que querem propagar, talvez esteja em amar o próximo, como a ti mesma. Talvez. E fazer de fato viés ao que pregam. Talvez. Meu ponto não é sobre a igreja, meu ponto é sobre as pessoas. Para deixar bem claro, eu sou católico, ok? Mas eu vejo que muitas pessoas, entendeu? Propagam de forma errada. Ou mancham o nome de Jesus. Mas enfim, fica aqui
Pessoal, eu vou deixar alguns filmes aqui LGBT, se você quiser ver alguns filmes LGBTs aqui na descrição, vou deixar aqui maravilhosos. Séries também, se quiser ver, tá bom? Posso deixar aqui sim também, maravilhosos. Inclusive, lançou uma na Netflix que o pessoal falou que é sobre LGBT. Depois eu vou dar uma olhadinha pra ver se é legal e a gente vai fazer um vídeo, só um vídeo sobre representatividade. A gente pode fazer também. E a gente falar sobre certos pontos, analisar certos filmes e falar o porquê que talvez aquele filme foi bom ou talvez aquele filme foi ruim. A gente pode fazer isso, vamos virar crítico, não é nem ser crítico, falar sobre LGBT mesmo. Então, pessoal, fica aqui o vídeo, o armário. A gente não fecha o armário, a gente escancara o armário e diz pro mundo, eu sou LGBT, e daí, ok? Vamos lá, pessoal, é isso. Beijão, amo vocês, até o próximo episódio, viu, galerinha? Amo vocês, se amem, se aceitem e propaguem amor, tá bom? Beijão.